Então, fecha teus olhos. Querido Deus, Pai de amor e glória, nós estamos aqui, Senhor, não porque sabemos, ou porque temos condições de ensinar. Estamos aqui para compartilhar o que Tu tem posto no nosso coração, compartilhar com os Teus filhos, ó Deus, aquilo que juntos possa gerar crescimento, avanço e conquistas. Por isso, Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, como instrumento vivo nas Tuas mãos. Que seja eu um instrumento, somente um instrumento, para que a Tua palavra, Senhor, possa passar por mim e chegar aos Teus filhos. É o que Te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lamentação. Parece ser um prolongamento do que trouxemos pela manhã. Amém? Lamentação 3, 21. Nós falamos pela manhã que não podemos esquecer de alguém que não esqueceu de você. Amém? Se você já abriu, diz amém. O texto diz assim: quero, o que ele diz? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para ao que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Amém? É um texto conhecido, mas que nos leva a perceber a importância de algo que temos, a memória. Amém? Como eu disse pela manhã, Jesus disse para nós: fazer isto em memória. Em memória. Então, isso dá a ideia que a memória é algo muito importante, né? E uma das maiores dificuldades do ser humano é o esquecimento. Sim ou não? É o esquecimento. Porque toda vez que você esquece alguma coisa vira um resultado. E normalmente esse resultado não é um resultado favorável. É resultado de um esquecimento. Amém? Mas olhando para o texto que diz: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. E aí eu vejo que são duas palavras significativas, que estão juntas na mesma frase e que nos impele a uma ação. Quando ele diz: quero trazer. Ele não diz: se tu quiser. Ele não diz: se tu achar. Ele diz: com toda a força do coração, ele diz: quero trazer. Por isso que são duas palavras bem significativas, e nos remonta, nos impele à ação. Eu entendo que a memória é o nosso banco de dados, é também a nossa caixa de ferramenta da alma, pois tudo o que fazemos necessitamos da memória. Os psicólogos têm trabalhado muito por causa disso. Porque a memória, muitas das vezes, por não manifestar o necessário,
ficam, de certa forma, desconectadas com a realidade. Quando a gente percebe que na memória a nossa caixa de ferramenta e é algo que nós necessitamos, seja para nos expressar com palavras ou sentimentos, para agirmos ou reagirmos, construirmos relacionamentos e coisas. É consultando este banco de dados é que sabemos se ficaremos felizes ou infelizes. Pergunta para esse irmão: como está a tua memória? Amém? Só existe algo que pode definir de uma forma simplória o que é lágrimas. Para alguns, é simplesmente uma irritação nos olhos. Para outros, um riso exacerbado. Mas na maioria das vezes, lágrimas estão associadas à tristeza e à aflição. Estão associadas à tristeza e à aflição. Um exemplo: os bebês choram por comida, as crianças choram pela perda de um brinquedo, os adultos choram quando confrontados com uma luta, um trauma ou com a morte de alguém. Aquilo que faz uma pessoa chorar diz muito a respeito do que esta pessoa realmente é. Porque talvez ela seja egoísta, egocêntrica, ou tem o coração voltado para as coisas de Deus. No texto que nós lemos, nesta oportunidade, se encontra o livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, lamentador, que após a tomada, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, dizendo: e sucedeu depois que Jerusalém foi levada ao cativeiro, que Jeremias se sentou a chorar e lamentar, e lançou o seu lamento sobre Jerusalém. O profeta traz uma mensagem de esperança, onde a visão era de desgraça, e quando Jeremias chama Deus de esperança de Israel, lá em Jeremias 14:8, é nesse momento que eu quero compartilhar algo que está relacionado ao momento que atualmente estamos vivendo, que seja de incerteza, de dor e de outras coisas, mas como profeta Jeremias aprenderemos que a verdadeira esperança não está nas coisas. A verdadeira esperança, por mais difícil que as coisas sejam em nosso redor, a nossa esperança está nele. E eu acho esse texto muito forte para mim, porque em meio a algumas coisas que eu tenho vivido ou que vivi, a lembrança desse texto chama a atenção para que aquilo que eu estou vendo, aquilo que está ocorrendo, talvez possa me empurrar para aquilo que eu não quero viver. Mas quando eu olho, quando eu percebo que existe um Deus, e a minha esperança eu pauto nele, a minha esperança eu coloco nele, eu posso ver pelos olhos da fé as coisas mudando, eu posso ver pelos olhos da fé as coisas sendo diferentes, eu posso ver pelos olhos da fé que as coisas que se apresentam em meu redor não vai ser, não vai manifestar aquilo que realmente Deus quer para a minha vida. Meu Deus, quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu fico imaginando Jeremias, que não foi um profeta omisso, não foi um profeta ausente, foi um profeta que esteve presente em todo momento, dizendo para o povo: não faça assim, não haja desse jeito, até que o resultado daquilo que Jeremias profetizou, percebeu que o ser humano, o israelita, esqueceu de lembrar do seu Deus.
era um caos. Mas ele não se deixou abater pelo caos. Diz o texto que ele escreveu Lamentações, dizendo: quero trazer a memória. A vida, muitas das vezes, é feita de muitas ocasiões, mas aquilo que você guarda na tua memória é que vai manifestar o que você precisa. Quando a gente conversa com algumas pessoas, elas sempre fazem uma análise do que é, e sempre põem a culpa nos outros, nas coisas, nos aspectos, mas em tudo que você tem, em tudo que você percebe, em tudo que você vê, tem coisa boa acontecendo na tua vida. Você só precisa mudar a tua ótica. Hoje, quando a gente acabou de pregar, veio um moço, me puxou pelo paletó e diz: eu provo para você que Jesus não morreu na cruz. Aí eu falei para ele: querido, respeito a tua opinião, porque talvez seja só uma questão de ótica. Que ele morreu na cruz, para mim não importa. O que importa? É que no terceiro dia, ele ressuscitou. Isso quer dizer que a tua esperança não pode estar na morte dele. A tua esperança não pode estar pautada naquele momento fatídico, naquele momento cruel, onde ele pede água e alguém dá algo que não era água, onde as pernas deles, quando tentaram quebrar as pernas dele, e ali ele diz: está consumado. A minha esperança não está pautada nesse momento, a minha esperança está pautada que quando aquelas mulheres foram no túmulo, e o anjo disse: o túmulo está vazio, ele ressuscitou, ele não está mais aí, é a minha espada, anda, surianense. Ei, pergunta para esse irmão, como está a sua memória? Porque muitos de nós preferimos pautar o nosso futuro naquilo que está dando errado. Pautamos a nossa história naquilo considerado negativo. Mas chegou o momento, e a ceia é um bom momento, para quando você olhar para o céu, e talvez as nuvens não concorram para aquilo que você gostaria de ver. Talvez esteja muito mais nublado do que aquilo que é necessário para você ver. Mas a tua esperança tem o poder de ver através. Tem o poder de manifestar através das circunstâncias contrárias que se levantam contra você. Não se preocupe se alguém está se levantando para fazer mal a você. Não se preocupe se alguém está concorrendo, dizendo que você tem problemas ou dificuldades. Traga à memória aquilo que fará você caminhar mais um pouquinho. Traga à memória aquilo que vai manifestar algo bom na sua vida. Por isso que quando o profeta traz uma mensagem de esperança, onde a visão era de desgraça, quando Jeremias chama Deus de esperança de Israel, é neste momento que iremos compartilhar algo que está relacionado àquilo que estamos vivendo nesse tempo. Porque Romanos 5:3 diz: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Tem uma pessoa aqui
que disse para Deus: Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Parece que tem uma nuvem negra sobre a minha cabeça. Eu quero te dizer uma coisa. Quem colocou essa nuvem negra foi você mesmo. Pegou ou não? Porque às vezes a nossa esperança está pautada naquilo que não é, que a gente acaba assumindo aquilo que está roubando a minha paz. Quando eu digo, eu não presto para nada. Quando eu digo, eu nem sei por que nasci. Mas quando eu digo, quero trazer à memória aquilo que me traz, e isso independe daquilo que está acontecendo em nosso redor. Amém ou não? Por isso, havia na mente de Jeremias muitas lembranças tristes e amargas. Jeremias é o profeta que andou de bumbum de fora. E isso era uma vergonha, porque o rei rasgou as vestes de Jeremias e fez ele andar pela cidade. Jeremias, em um momento da vida, foi jogado no buraco. E ele, nesse momento, ele gritou: eu não passo de uma criança. Olha a esperança de Jeremias, mas ele entende. Quando Deus diz, e está dizendo para você: antes que tu se formaste no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Creio eu que ele deve ter lembrado disso. Por isso, havia na mente de Jeremias muitas lembranças tristes e amargas. O sofrimento do povo de judeu, a tragédia do cativeiro de Israel, a aflição que veio ao seu povo por causa da desobediência. Mas o esforço do profeta era concentrar seus pensamentos, exercitar a sua mente, fixá-la naquilo que poderia gerar esperança. Eu estava lendo um livro, porque eu estava com muita dificuldade de dormir. Eu sou muito agitado. Eu não consigo ficar quieto. E eu estava com muita dificuldade de dormir. E aí eu li um livro. Não vou falar o nome do livro, porque não é um livro evangélico, escrito por evangélico, mas eu não vou dizer não. Eu vou dizer o tema do livro, se você quiser. O livro falava da síndrome do pensamento acelerado. E alguém disse: procura um psiquiatra. Outros disseram: procura, vai fazer terapia. Não tenho nada contra a quem faz ou aos psicólogos, porque os psicólogos até me perseguem. Lá na igreja tem 5. Meu Deus. Não, mas... E uma das coisas que eu li nesse livro, que ele diz assim: se algo no teu pensamento está roubando a tua paz, tira ela da tua cabeça. E eu comecei a pensar como. E eu comecei a exercitar isso. E é tão interessante que, se na hora de dormir a minha esposa quiser me contar um caso, eu falei: conta amanhã. Mas filho, amanhã, porque já é tarde. Por mais que você fale, eu não vou resolver. Então deixa para amanhã. No outro dia, quando acorda, ela conta, eu falo: é mesmo, vamos lá. Você está entendendo? Pastor, a gente pode controlar os nossos pensamentos? O que Jeremias fala? Quero. Ele não diz depende, ele não diz talvez, ele diz
quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se você entender isso, a queda do Rivotril vai ser dramática. Porque Rivotril é um dos remédios mais vendidos no Brasil. Você está entendendo? Amém ou não? Agora, havia pelo menos 2 pensamentos na mente de Jeremias. Quando ele diz, amor e a bondade de Deus não tem fim e se renova todas as manhãs. Quando eu disse para minha esposa, não me conta algo agora, é porque de manhã a minha mente foi renovada. É a Bíblia que diz. Talvez esse psiquiatra que escreveu esse livro leu a Bíblia antes. Amém ou não? Tem coisas que você não vai resolver hoje. E talvez não resolva amanhã. Mas amanhã, quando você tomar posse daquilo, ela nem precisa de solução. Você está entendendo ou não? Por isso que ele diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Primeiro, pensamento de Jeremias, amor e a bondade de Deus não tem fim e se renova todas as manhãs. O que você não resolve hoje, com certeza, Deus resolve para você amanhã. Amém ou não? Segundo, Deus é fiel e Ele é o nosso maior bem e não somos decepcionados quando esperamos nele. Esperei no Senhor. E Ele talvez vai manifestar. Ele, quem sabe, Ele, não, esperei com paciência no Senhor. Eu não sei qual é o problema e a dificuldade que você tem. Mas Deus tem a solução para elas. E a solução não está naquilo que você está fazendo. A solução está naquilo que você está esperando. É isto que devemos trazer à nossa memória. Quando estivermos enfrentando dificuldades e tribulações, Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Alguns de nós que nos momentos de adversidade só conseguem ocupar a mente com derrota e fracasso, não resolve o que tem que ser resolvido. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como eu disse, a minha mãe, ela tem 80 anos. Eu espero que ela esteja ouvindo. O interessante, pensa, ela não tem força para puxar minha orelha mesmo, né? Pensa numa mulher reclamona. Se desse dinheiro a ela, ela falava, essa nota está muito nova. Se desse água, está quente. Se der, está gelada demais. Aí veio a doença. Ela pegou Covid, foi entubada. Quando saiu dessa ideia de morte, percebeu que o rins não funcionava mais. Hemodiálise, faz diálise, segunda, quarta e sexta. E pediu para nós, olha, não quero morar com nenhum de vocês. Eu quero morar na minha casa. Pensa na dificuldade. Eu moro no Valqueire, ela mora em Caxias. Uma das minhas irmãs mora em Belford Roxo, ela mora em Caxias. Uma outra irmã mora lá para dentro de Caxias, no Pantanal.
E eu chamei as minhas irmãs e falou, o que a gente vai fazer? E as minhas irmãs disseram, são os últimos anos de vida da nossa mãe. A gente vai dar o nosso melhor para ela. Então elas se revezam para cuidar da minha mãe, e eu sou o motorista de serviço. Pegou, elas ligam. Eu corro lá. Mas o interessante disso é que quando ela sai da diálise, eu não sei quem já fez diálise, e é uma coisa cruel, complicada. Tira o sangue da pessoa, passa pela máquina, purifica e bota de novo. Uma senhora com 80 anos, fraquinha. Sabe o que é interessante, Fred? É que eu pergunto a ela, está tudo bem, filho? Está tudo ótimo. Você está entendendo? Porque às vezes a gente passa por situações que não é para morrer. É só para entender que o controle é dele. E que a esperança de vida está nele. E a gente até estranhou, gente, porque a diferença de idade minha para minha mãe é 20 anos. Quando a minha mãe gerou, ela tinha 20 anos. O meu convívio com ela é muito... Eu sou meio amamãezado. Eu sou o filhinho da mamãe. Ela me chama de meu neguinho. Semana passada o carro quebrou, eu não pude, mandei um Uber. E ela falou para minhas irmãs, liga, eu tenho que ouvir a voz do meu neguinho, porque talvez vocês estejam escondendo. Eu falei, aí a minha irmã liga, ô mãe, como é que tá? Mas qual é a ideia, querido? Não deixa que uma dificuldade roube de você a esperança. E essa esperança, ela tem um quê profético. Porque quando Jesus diz, fazer isto Ele está te dizendo, por mais difícil que esteja, não esqueça de mim. Porque Ele diz, fazei em memória de mim, e eu estarei convosco, até a consumação dos séculos. Amém ou não? Por isso, alguns de nós que nos momentos de adversidade só conseguem se ocupar a sua mente com derrota. A única coisa que pensamos às vezes, não vou conseguir, vou fracassar, agora eu não suporto, esta aflição veio na minha vida. Ei, aprenda com Jeremias, traga à sua memória que Deus é um Deus de misericórdia e bondade. Bondade me seguirá. Ministro, pegou? Vou te caguetar agora. Vou. Meu carro estava estacionado do lado dele na hora que eu fui embora. Aí eu abri o vidro para cumprimentar ele falou, o senhor vai pregar o quê de noite? Para eu já encaixar o louvor. Até quero te pedir perdão se eu fui um pouquinho grosseiro. Eu falei para ele, deixa Deus manifestar o que Ele tem que manifestar, meu filho. Manifestou? Sim ou não? Bondade e misericórdia. A gente precisa entender isso. Não é do meu jeito. Eu estava conversando com a minha esposa, quando a gente vinha, eu deixei ela na igreja. E eu falei, às vezes a gente é burro. A gente entrega a vida a Jesus. Mas fica com o controle remoto na mão. Entrega, querido. Entrega. E faz como Jeremias.
quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém? Lembre do que Deus já fez por você no passado, e a sua esperança será renovada. Por isso que Jesus falou na ceia: fazer isto em memória de mim. O memorial é algo colocado diante de nós para nos fazer recordar. Recordar o quê? Porque quando você olha para aquele aparato, o que vem à tua mente? Para as mulheres talvez diga, o tom tá tom sobre tom, né? E tá bonito, meu Deus. E uns críticos deveriam dizer assim: poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo. Quando você olhar para a mesa, lembra que quando Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos, Ele disse para eles, e está dizendo para você: fazer isto em memória de mim. E fazer isto em memória significa recordar que Jesus esteve aqui, curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos, levantou os paralíticos, alimentou a multidão, ressuscitou os mortos, foi traído, entregue nas mãos dos inimigos, escarnecido, açoitado, pregado numa cruz e morreu. Mas a novidade, a esperança renovada é que no terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo, vivo para todo sempre, e prometeu que vai voltar para buscar a igreja. A mensagem da ceia é essa, é um memorial, mas não um memorial de tristeza, um memorial de esperança. Assim como Jesus sofreu e venceu, nós também iremos vencer. Meu Deus! Mas o que me pode dar esperança? No Antigo Testamento, esperança significava suportar com paciência as tribulações da vida, pois Deus agia decisivamente em favor do seu povo. No Novo Testamento, a esperança significa coragem. Não é coragem para enfrentar bandidos ou saltar de avião sem paraquedas. Ser corajoso, segundo a Bíblia, é mais do que ser otimista, é colocar a sua fé em prática. Obrigado. Ter coragem. Porque quando se fala de coragem, a gente já pensa numa luta de MMA, né? Corajosos são vocês, que não atentaram para a chuva que poderia cair, não atentaram se o Uber ia ficar como é que fala? No dinâmico, que não atentaram que o ônibus poderia faltar, saíram das suas casas com uma simples expectativa: eu vou para um memorial, e não é um memorial de morte, é um memorial de vida, e de vida em abundância. Olha para esse irmão e fala: você é muito corajoso. Amém ou não? Ser corajoso é crer que quando todas as circunstâncias ao seu redor dizem o contrário, e esperar em Deus quando tudo parece perdido, é enxergar o invisível pela fé, porque na esperança fomos salvos. Romanos 8, 24. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança é a expectação daquilo que não se vê. Qual é a sua esperança? Talvez seja uma cura física, um milagre financeiro, a salvação da sua família, mas principalmente a volta de
de Jesus. O que é que eu preciso fazer e concentrar a minha memória? Nas derrotas, nas lutas, nas quedas, no desespero. Porque a palavra desespero já dá ideia de alguém que não tem esperança. Amém ou não? Às vezes alguém procura, a gente, estou desesperada. A gente, como pastor, a gente não pode fazer mais nada, porque você já perdeu a esperança. Porque é de acordo com essa esperança que o agir de Deus vai se manifestar na tua vida. É de acordo com aquilo que você espera. Por isso, no que está concentrado a sua memória, no medo de notícias ruins, no pavor e tristeza diante das tragédias da vida. O apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses que o ímpio não tem esperança. A esperança do ímpio tem base falsa. É na conta do banco, no vigor físico, no seguro de vida, e estas bases terminam com morte. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, temos uma viva esperança que vai além do que vivemos hoje. A nossa esperança tem base sólida, pois tudo o que Deus nos promete, Ele é fiel para cumprir. Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que me apraz. Quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Isaías 40, 39. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem espera no Senhor nunca será envergonhado. Isaías 49, 23. E os reis serão os teus aios, e as rainhas tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés, e saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Eu termino devolvendo para você essa questão. O que pode te trazer esperança? A minha esperança está naquele que vive e reina para todo sempre. E eu quero definir bem que trazer a memória é algo que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer por você. Por isso que Jeremias diz: quero trazer a memória. Nós vivemos numa sociedade onde a gente procura culpados. Eu não venci porque mamãe, eu não venci porque papai, eu não venci porque marido, porque esposa. Quero trazer, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém ou não? Você pode ficar de pé e dê um aplauso rico e poderoso ao Rei dos Reis. Ei, glória a Deus, meu Deus.